Alô rapaziada, depois do Natal, já às portas de um novo ano, Gregorinho e você volta abordando um tema que eu chamo de muita importância para a colocação das pessoas. Chamaríamos de o outro lado da vida. Estamos aqui na nossa necrópole, verificando o túmulo dos entes queridos e aproveitando, dando uma geral aqui a respeito do que já existe. Muito interessante que eu queria colocar para vocês a respeito de um túmulo de uma pessoa que passou por Ourinhos por algum tempo, na época em que o prefeito Esperidião Cury importou técnicos de outras plagas para atuar na nossa cidade, em especial com relação ao meio ambiente. Foi naquela época que ele colocou e botou para funcionar a usina de compostagem e reciclagem do lixo. E também um outro técnico estava estudando a possibilidade de uma estação de tratamento de esgoto de forma mecanizada. Esse cidadão é que eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas, iniciando esse trabalho aqui no cemitério de Ourinhos. Sr. Luiz Rolão Preto, em português, vindo da terra de Cabral, se aportou em Ourinhos para tentar resolver um dos problemas cruciais que persistem até hoje, que é o tratamento do esgoto, que atualmente e ainda é colocado nos nossos rios da forma in natura. Esse cidadão, quando ele desenvolvia o seu trabalho junto com o senhor Mauro Melo, que era o responsável pela construção da usina de reciclagem e compostagem de lixo, onde hoje funciona o Reciclo Ourinhos, ele foi acometido de uma doença grave e aqui veio a falecer. Então foi no final do ano de 1985 que esse cidadão baixou a sepultura. Naquela oportunidade, uma coisa estranha e que necessitou de uma explicação do senhor Mauro Melo, que nesse mesmo local que estava o corpo para as últimas homenagens antes de ser sepultado, e foi quando nós ficamos sabendo que ele seria sepultado sem a tampa do caixão. E ficou aquela pergunta do porquê. Houve então a necessidade do Mauro Melo explicar o porquê que havia essa vontade do falecido. Dizia ele, o Mauro, que o senhor Luiz sempre colocou que quando ele estava numa daquelas colônias de Portugal na África, e essas colônias estavam para fazer a sua independência, ele foi preso, torturado. E uma das torturas que marcou a vida dele de forma muito importante foi de colocá-lo num caixão, pregar, e diziam que ele ia ser sepultado vivo. Então ele disse para o Mauro Melo que o dia que ele falecesse, que ele gostaria que ele fosse sepultado sem a tampa do caixão. Fiz essa colocação para mostrar uma coisa. Nunca mais, depois que o Mauro foi embora, depois do falecimento do senhor Luiz, eu não vi ninguém mais visitar esse túmulo. E, a exemplo disso, um grande número de túmulos aqui na nossa cidade se encontram nessa situação, em total abandono. As pessoas imaginam que a aquisição de uma concessão pública para uma sepultura, mesmo sendo perpétua, significa que é uma propriedade particular dele dentro do cemitério, quando isso não é a realidade. A legislação diz que o sujeito deve manter essa área, muito embora ele tenha pago para isso, mantê-la limpa e conservada. E isso não acontece. Não adianta a ostentação
dentro do cemitério, é para cá que todo mundo vai vir. Quer dizer, dizia até um poema na minha infância que eu ouvia sempre falar, que só fui entender depois de adulto. Falando assim, tudo muda, tudo passa nesse mundo de ilusão, vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão, fica aqui mesmo. Tá? Então essa é a nossa ideia hoje, que a gente pretende mostrar numa panorâmica geral aqui no nosso cemitério, de alguns pontos que a gente vai mostrar para vocês, de total abandono, não vem ninguém, não vem uma viva alma visitar a alma que já foi para o outro mundo. Tá? É por isso que a gente está chamando isso de o outro lado da vida. Waiting in the calm of desolation, wanting to break from this circle of confusion. Sleeping in the depths of isolation, trying to wake from this daydream of illusion. Então, gente, com todo respeito à crença de cada um, para aqueles que vêm aqui acender uma velinha, para aqueles que vêm aqui trazer umas flores, ou simplesmente visitar o ente querido que se encontra aqui sepultado, nada demais que pelo menos conservasse a área, né? Manter-se limpo, bem asseado, evitar que prolifere doenças, mosquitos, etc, etc, com total abandono, como vocês viram nessa panorâmica toda aí. Depois a gente sobe a rampa, vai pro bar do Minhoca e toma uma gelada com um bolinho de bacalhau. Valeu, galera!